Então, pessoal, dando continuidade aí à progressão aritmética, vamos ver hoje a soma dos n termos de uma PA, tá? Somar n termos de uma PA é somar a partir do 1, tá? Do primeiro termo, A1, A2, A3. Então, se a gente faz uma soma de um termo, a gente só está pegando o A1. Se a gente está somando dois termos, a gente está pegando o A1 mais o A2. Seria mais ou menos assim, ó. Então, vamos imaginar uma PA, onde a gente tem aqui o A1, o A2, o A3... e assim por diante, até um AN, tá? Sem problema nenhum. Aí, a gente vai somar os n termos de uma PA. Vamos somar o primeiro termo. Quando a gente soma o primeiro termo, a gente representa assim. A soma de um é o primeiro termo, tá? Sempre assim. A soma de dois termos é a partir do primeiro o A1 mais o A2, tá? A soma de três termos é a partir do A1, sempre a partir do A1, tá? O A1 mais o A2 mais o A3. E assim por diante, a soma de n termos de uma PA seria o A1 mais o A2, sempre a partir do A1, né? Mais um monte de termos aqui, até aquele que a gente chama de último termo, tá? O AN. Então, é assim que a gente soma. Agora, qual é a lei, né, que faz com que a gente adicione, né, vários termos de uma PA sem a necessidade de ficar somando um por um, né? Então, é assim, ó. Vamos imaginar uma soma de n termos de uma PA. Olha só, eu vou chegar na fórmula assim, ó. A1 mais A2 mais, aí aqui tem o A3, mais, aqui tem um n menos 1 antes do AN, tá? Só para a gente ficar aí com mais um termo. Agora vamos imaginar que a gente queira somar tudo isso. Aí a gente não sabe a lei. Vamos então fazer uma nova soma, usando os mesmos elementos. A1, A2, A3, como? Vamos pegar o AN e vamos colocar ele para o início. E vamos inverter todos eles. Depois o AN menos 1. Aí mais. Aí lá no final o A2 agora a gente mudou a ordem. Em vez de a gente estar somando da esquerda para a direita, está somando do fim para o início, tá? Seria isso. Agora, olha só. Quando a gente soma de cima para baixo, né? Porque a gente tem duas equações aqui. A gente poderia somar assim, né? Poderia somar assim. Antes da equação, nós teríamos duas vezes essa soma, né? E depois a gente teria o A1 mais o AN. Vou colocar entre parênteses, tá? Para deixar juntinho. A1 mais AN, aí a gente teria aqui o A2 mais o AN menos 1, mais um monte de termos aqui no meio que a gente não está vendo, mais o AN menos 1 lá em cima, mais o A2, e por último, o AN lá em cima, mais o A1. Pessoal, agora olha só que negócio bacana, né? Eu já mostrei isso para vocês. Eu falei para vocês que quando a gente tem, olha só, uma propiedadezinha, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Eu falei para vocês sobre uma propriedade que tem os termos de uma PA. Eu falei para vocês assim, se a gente tem um AK mais um AI, e isso daqui é igual a um AM mais um AN, isso acontece quando o K mais o I, quer dizer, quando a gente soma esses dois carinhas aqui, tem que dar igual a soma desses dois carinhas aqui. Isso é igual ao M mais o N. Aí eu dei alguns exemplos para vocês, tipo assim, A2 mais A7 é igual, tá dando 9 essa soma, ó. 2 mais 7 é igual a 9. Então, se eu colocar aqui o A3, eu tenho que dar 9. Então, eu tenho que somar o A6. Então, A6. Se a gente somar, então, aqui, ó, o 3 mais o 6 e der 9, é porque essa soma é igual, né? Um lado é igual ao outro. Agora, voltando para a nossa ideia aqui, a gente vai perceber o seguinte, se a gente somar 1 mais n, vai dar 1 mais n, vamos colocar aqui, 1 mais n. Se a gente somar 2 mais n menos 1, vamos somar aqui fora, só para não... 2 mais n menos 1, vai dar 1 mais n, ó. Então, isso aqui é 1 mais n. Se a gente somar n menos 1 mais 2, a gente somar n menos 1 mais 2, vai dar 1 mais n de novo. Então, esse aqui também é 1 mais n. E se a gente somar n mais 1, é 1 mais n também, tá? Mesma coisa. Então, o que a gente entende? Que essas somas que estão no parente, elas são todas idênticas. Então, eu posso dizer que essa segunda soma aqui é idêntica à primeira, que a última lá é idêntica à primeira e assim sucessivamente. Agora, quantos termos desses nós temos? Quantas parcelas, né? A1 mais a n, isso aqui também é A1 mais a n, isso aqui também é A1 mais a n. A gente poderia até reescrever assim, né? Quer ver? Coloca aqui embaixo.
a gente poderia reescrever assim, ó, 2 vezes a soma n é igual a 1 mais a n, mais, de novo, a 1 mais a n, mais, de novo, a 1 mais a n, e, mais uma vez, só levantar aqui, mais a 1 mais a n. Então, a gente percebe que daqui até aqui, nós temos quantos termos? Nós temos n termos. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até o enésimo termo. Nós temos n termos, ou n parcelas aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes Sn é igual a n vezes um deles. N vezes a1 mais a n. E aí, passo 2 dividindo, a gente vai ter soma dos n termos de uma PA é igual a 1 mais a n vezes n, tudo isso dividido por 2. E essa formulazinha, pessoal, é a fórmula que nós vamos utilizar para somar n termos de uma PA, tá bom? Então, guardem bem, tá? Uma outra coisa que normalmente vocês vão ter que calcular em prova, né? Quando cai para aplicar a soma dos n termos, é que esse AN aqui, ó, ele não aparece, né? O resultado dele não vai estar lá prontinho para gente. Então, só lembrar que o AN é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes a razão, tá? Ou o AN, só para lembrar, ele na verdade é 1AK mais N menos K vezes a razão, que é muito mais geral a segunda do que a primeira, tá bom? A primeira depende do A1 e a segunda depende de qualquer A, não necessariamente do A1. Pessoal, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Tem uma sequência agora de 4 exercícios, eu vou trabalhar logo os 4. E logo em seguida tem uma outra sequência de 3 exercícios, né? Para a gente poder ampliar um pouquinho mais as ideias ali, tá? Então, esses 4 primeiros são mais básicos. Vamos lá. Calcular a soma dos 80 primeiros termos da PA. Então, calcular a soma, ó, de 80 termos de uma PA, onde o A1 ele é igual a menos 10 e a razão é 3. Então, vamos lá. Queremos a soma de 80 termos. Então, vamos usar a lei. A soma de 80 termos é igual ao primeiro mais o último vezes a quantidade de termos que a gente quer dividido por 2, tá? Por 2. Esse n, ele é um número natural, tá? E não é zero, tá? Então, é só para deixar aqui a ideia. Então, vamos lá. A soma de 80 termos é igual. Eu tenho o A1, ele deu A1, ele deu. Menos 10, tá? Então, vou colocar aqui menos 10. Mais o AN, a gente não tem o AN, tá? É bem comum isso nas questões. Ele não dá o AN. Vezes a quantidade de termos, que é 80, sobre 2. A gente já pode dividir o 80 por 2 aqui, simplificar, né? Então, a gente pode dividir aqui por 2. E aqui também vai dar 40. Então, a gente vai ter aqui a soma dos 80 termos, que a gente só quer a soma, é igual ao menos 10, mais o AN, que é o A80, né? Porque a gente quer chegar lá no 80, vezes 40. Aqui embaixo é 1, tá? Vezes 40. Aí, agora vamos achar o 80. É bem comum isso acontecer. A gente não vai ter o A80. Então, a gente tem que lembrar que ele é o A1 mais o 80 menos 1, que vai dar 79, vezes a razão que ele deu 3, tá? Então, o A80, ele é igual ao A1, que é menos 10, vezes 79, que é mais 79 vezes 3. O A80, ele é igual. Então, aqui a gente vai ter menos 10 mais 70 vezes 3, 210, tá? E 9 vezes 3, 27. A 80 é igual. 27 perde 10 dá 17. 17 junto aqui dá 227, tá? Aí agora a gente tem a soma dos 80 termos é igual. Menos 10 mais o A80, que é 227, vezes o 40, né? Aí agora a gente vai fazer a soma de 80 termos, é igual. Menos 10, 227, vai dar 217, vezes 40, tá?
Soma de 80 termos é igual. Então, vai dar... Vamos esquecer esse zerinho aqui. Vamos fazer 4 vezes 200. Então, vai dar 800. 4 vezes 10 vai dar 40. E 4 vezes 7 vai dar 28, né? Vezes 10 ainda, porque a gente deixou o 10 fora. Então, aqui vai dar... Soma dos 80 vai dar 868, né? 868 vezes 10. Então, vai dar 8.680, tá? A soma desses 80 elementos. Pessoal, o que tem que ficar bem claro aqui, né? Que o último termo, que no caso aqui é o A80, normalmente ele não vai ser dado na prova, tá? Então, a gente precisa calcular ele. O restante aí é aplicar a lei, porque ele queria a soma dos 80. O restante, normalmente, ele passa pra gente. Vamos para um outro exercício. Deixa eu só passar ele aqui. Tá aqui um próximo exercício, tá? Aí ele fala assim, determinar o décimo termo de uma PA, sabendo que a soma dos 48 primeiros termos é igual a 1008 e a razão é 2. Então, determinar o décimo termo, tá? Então, vamos lá. Soma dos 48 é igual a 1008. Mas como é que a gente vai achar a soma de 48, né? Vamos lá. Soma de 48 é igual ao A1 mais o A48 vezes os 48 dividido por 2, né? A1, AN vezes N, que são 48, dividido por 2. Vamos dar uma simplificada aqui, vai dar 1. Aqui vai dar 24. Então, a gente vai ter que a soma dos 48 é igual ao A1 mais o A48, que a gente vai reescrever ele daqui a pouquinho, peraí, vezes 24. Colocando esse cara no lugar desse S48 aqui, né, jogando ele para cá, a gente vai ter assim, ó, A1 mais A48 vezes 24 é igual a 1008, né? Vamos dividir por 2 aqui, vai dar 12. Dividindo aqui por 12 vai dar 504, né? Vamos dividir aqui por 2 ainda, né? Dá 6. Vamos dividir aqui por 2, vai dar 252. 252. E a gente vai ter aqui A1 mais A48. Fazendo ainda cálculo, né? Aqui ainda tem um 6. É igual a 252 dividido por 6. Vamos ver se a gente já divide logo para ficar menor esse cálculo. Aí aqui vai ter A1 mais A48 é igual 25 por 6 dá 4, sobra 1, 12 por 6 dá 2, 42. Pessoal, quem é o A48? Né? Normalmente ele vai ser sempre nosso probleminha no final, esse último termo. O A48 ele pode ser escrito como o A1 mais 48 menos 1, 47 razões. Mas ele deu a razão é 2. Então, o A48 ele é igual a 1 mais 47 vezes 2 da razão. Então, o A48, a gente pode substituir ele pelo A1 mais 94, né? Jogando aqui, então, a gente vai ter A1 mais 94 é igual a 42. Então, agora a gente vai achar quem vai achar o A1. 2A1 mais 94 é igual a 42. Dividindo todo mundo por 2, nós vamos ter A1 mais 47 é igual a 21. Passando para o outro lado, A1 é igual a 21 menos 47. E o nosso A1, ele vale menos 26. Mas não é isso que ele pediu, né? A gente achou o A1, menos 26, e ele quer, na verdade, o A10. Vamos voltar lá. Ele quer o décimo termo. Então, vamos lá. O décimo termo, a gente pode achar ele usando o A1, porque a gente já tem o A1, né? Mais 10 menos 1, 9 razões. Então, o A10 é igual ao menos 26, que é o A1, mais 9 vezes a razão 2. Então, o décimo termo é igual a menos 26, mais 18, a 10 é igual, então, a menos 26, mais 18 vai dar menos 8, né?
Então, esse é o 10º termo, tá bom? Menos 8. Vamos, então, para mais um exercício, né? Só levantar aqui. Tá aqui, ó. Escreva os termos de uma PA, só levantar aqui, de N termos, escreva os termos da PA. Então, tem que escrever todos os termos de uma PA, que tem N termos, não sabemos quantos são, em que o A1 é menos 20, o AN é igual a 2N, né, e não dá o AN, só dá uma expressão para AN, e a soma dos termos é igual a 24. Então, ele dá 3 informações aqui. Ele passa o A1, que é igual a menos 20, e ainda ele diz que o AN é igual a 2N, e ainda ele diz que a soma desses N termos é igual a 24. Ora, vamos escrever a soma de N termos, né? A soma de N termos é igual ao A1, a gente tem o A1, né? O AN, ele deu o AN, vezes a quantidade N, que a gente não sabe, dividido por 2. Mas ele disse que essa soma é 24. A gente pode colocar 24 aqui. Como ele deu A1 e deu AN, vamos substituir. A1 é menos 20. E o AN é 2N. Isso vezes N, aqui é N, sobre 2, que passa para lá, 48. 48, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente pode colocar o 2 em evidência, né? Ou pode sair multiplicando. Eu vou colocar o 2 em evidência, que eu quero mostrar um detalhezinho para vocês. Então, vamos lá. 2 em evidência vai dar menos 10 mais N, que multiplica N, é igual a 48. Aí vamos dividir tudo por 2. Aí, dividindo por 2, a gente vai ter menos 10 mais N, que multiplica N, é igual a 24. Então, aqui a gente vai ter N menos 10 vezes N é igual a 24. Pessoal, se a gente começar a resolver aqui, vai cair numa equação segundo grau. Mas a gente sabe que esse N, ele é um número natural. Se a gente sabe que ele é um número natural, e nem todo produto, né, nós não temos tantos produtos onde um dos números é natural, né, e vai dar 24, né? Esse aqui também vai ter que ser natural, né? Porque pela lei do fechamento, se eu tenho aqui um número natural e tenho N menos 10, eu vou ter que obter, nesse caso, um número natural. Aí você fala assim, não, mas eu posso obter um número inteiro também, nesse caso, né? Negativo. Só que N sendo natural, eu vou ter que ter um outro natural aqui para ter 2 números positivos. Então, esse número aqui, naturalmente, ele tem que ser positivo obrigatoriamente para dar 24, tá? Positivo. Então, eu não posso gerar um número negativo aqui. Porque se eu gerar um número negativo aqui, esse outro também vai ter que ser negativo para dar positivo do outro lado. Então, vamos lá. Não tem tantos produtos que vão dar 24. A gente pode começar pelo 1 vezes 24, que é o mais fácil. Se a gente colocar 24 no lugar do N, aqui vai dar 14. 14 vezes 24 dá mais que 24. Então, a gente vai colocar um 2 vezes 12. 2 vezes 12, se eu colocar 12 no N, 12 menos 10 dá 2. O que bate com 2 vezes 2. 12 vezes 2, tá? Então, esse N aqui, ele é 12. E a gente não precisa procurar um outro aqui que não vai achar. Porque sempre que a gente subir esse número aqui, ó, o 2 for para 3, aqui dentro a gente vai começar a trabalhar com números que vão tender a negativo. E aí não vai dar mais certo, né? Você pode até tentar mais alguns. Mas o N aqui, ele é igual a 12, tá? Como ele pediu para a gente escrever a PA nesse problema, ele pediu para escrever a PA de N termos, essa PA tem 12 termos, né? Vamos escrever, então, a PA, começando pelo A1, ele deu menos 20. E a gente precisa da razão. A razão ele não deu. Então, nós sabemos que tem 12 termos, mas nós não temos ainda a razão. Então, vamos calcular a razão, tá? Porque eu preciso da razão para formar a PA. Então, vamos lá. Procurando a razão aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. A razão é o seguinte. O AN, dá para calcular ele. O A12 é igual a 2 vezes N, 2 vezes 12. Então, o A12, ele é igual a 24. Ora, se a gente tem o A12 e tem o A1, a gente tem a razão. Por quê? O A12, a gente pode escrever ele assim. O A12 é o A1. Mais 12 menos 1, 11 razões. Quem é o A12? O A12 é 24. Quem é o A1? O A1 é menos 20. Mais 11 razões. Passo 20 para cá, dá 44.
Isso é igual a 11 razões. Passo 11 dividindo dá 4. Então, pessoal, a razão é 4. Como ele quer que a gente escreva todos os termos, eu vou escrever alguns, colocar uma reticência e escrever os últimos, tá? Mas a gente sabe que são 12 termos. Então, menos 12, aí agora a gente vai usar a razão, mais 4. Então, menos 20 mais 4 dá menos 16. Aí a gente vai usar de novo a razão, mais 4. Aí, menos 16 mais 4 dá menos 12. E assim a gente vai, somando 4, até chegar no último termo, que é a 12, que é o 24. Então, 24 menos 4, a gente vai chegar no 20. 20 mais 4, 24. E está aqui a nossa PA. Não vou escrever todos, porque é simples, né? A gente só vai perder tempo. Tá? É isso, tá? Vamos passar para um outro exercício. Deixa eu levantar aqui a tela. Quem tiver alguma dúvida, coloca no grupo, né? Para tirar a dúvida, como vocês têm feito, né? Coloca no grupo ou deixa aqui nos comentários, né? Alguma ideia do tipo, não entendi. E depois eu respondo para vocês no próximo vídeo, tá? Porque a gente está construindo o vídeo, montando o vídeo um atrás do outro, né? Por causa dessas aulas. Então, vamos lá. Numa caixa havia 1000 bolinhas de gude. Uma pessoa retirou 15 bolinhas na primeira vez. Então, seria assim, numa caixa tem 15 bolinhas. Aí, numa primeira vez, alguém foi lá e tirou 15. Aí, numa segunda vez, tirou 20, perdão. Aí, foi lá na segunda vez, tirou 20. Numa terceira vez, tirou 25. E assim, ela foi tirando bolinhas, foi diminuindo dentro da caixa. E assim, sucessivamente. Determinar quantas bolinhas sobraram na caixa após a 15ª retirada. Então, ela foi tirando até a 15ª, que a gente não sabe quanto é que deu aqui. Mas ela quer saber o que sobrou na caixa, né? Então, a gente vai ter que pegar as 1000 bolinhas. Então, sobrou na caixa, né? Então, vou chamar de sobrou na caixa 1000 bolinhas. 1000 bolinhas menos a soma do A1 até o A15, ou a soma dos 15 primeiros termos, tá? Sobrou na caixa 1000 menos essa soma aqui, ó. A soma desses 15 termos aqui, que é o S15, né? Então, a gente tem que achar S15 para diminuir, né? Pegar 1000 e tirar. Então, vamos lá. Sobraram na caixa, né? Sobraram na caixa, então, só corrigindo aqui, ó. 1000, porque pode, né? Sobraram, então. Então, vamos lá. S15. S15 é o A1, a gente tem. O A15 não tem, mas é fácil de calcular. O total 15 dividido por 2. Dividido por 2. Então, vamos calcular o A15. O A15 é o A1 mais 14R. A razão ele não deu, mas não é difícil, né? Dá para ver aqui a razão. A razão aqui a gente calcula a razão fazendo o 20 menos o 15. E a razão então é 5, tá? Vocês percebem que vai quebrando, né, em pedacinhos aqui, ó. Quer dizer, que a soma não tem o A15, tem que calcular o A15, não tem a razão, tem que calcular a razão. Então, pessoal, é bem comum isso em PA e PG, tá? A1 é 15, A15 a gente ainda não tem, então lá, A15 é igual a A1, A1 é 15, mais 14 vezes 5, que é a razão. Então, a gente sabe que o A15 é igual, levantar um pouquinho, a 15 mais 70, né, que vai dar ali. Então, o A15 é igual a 85. Então, aqui vai dar 85, que é o nosso A15, vezes 15, e ainda dividido por 2. Então, a gente tem a soma de 15. É 15 mais 85 vai dar 100. 100 por 2 vai dar 50. 50 vezes 15. Esquece o zero. 5 vezes 15 vai dar 75. Volta o zero. Então, a soma 15 é 75. Então, na caixa temos 1000 menos 750. Temos 1000 menos 750, que vai dar
250 bolinhas. Tá, pessoal? 250 bolinhas, então, dentro dessa caixinha. Bom, vamos partir, então, para uma outra sequência com 3 exercícios. Eu já volto, tá? Pessoal, vamos resolver, então, as questões que estão na apostila, tá? A questão 8. Vamos começar por ela. A soma dos 100 primeiros termos de uma PA é 100. Então, vamos lá. A soma dos 100 primeiros termos de uma PA é 100. Tá? E a soma dos 100 termos seguintes dessa PA é 200. Pessoal, os 100 termos seguintes é o 101, 102. Então, vamos escrever assim, ó, a soma do 101 a 200, tá? É igual a 200, tá? Que é a soma a partir do 100, do 101 no caso, até o 200, tá? Se a gente somar essas duas ideias aqui, ó, se a gente pegar 100 mais 200, vai dar 300, a gente está somando os 200 primeiros, tá? Então, a soma dos 200 primeiro é 100 mais 200. Então, a soma dos 200 primeiro é igual a 300. Tá? Porque se somou a partir do 101, então a gente vai ter uma segunda soma que, junto da primeira, vai dar a soma do 1 até o 200. Bom, agora a gente tem duas ideias aqui. Ó. Nós temos a soma dos 100 primeiros e nós temos a soma dos 200 primeiros, tá bom? Então, vamos montar um sisteminha com essas duas ideias, que é o que a gente tem. A gente não tem mais do que isso. O que ele pede é a diferença entre o segundo e o primeiro termo. Pessoal, ele quer a diferença nessa ordem, tá vendo? Nessa ordem. Então, ele quer o A2 menos o A1. Ora, o A2 menos o A1 é a razão, tá? Então, se a gente descobrir a razão, a gente mata a questão. O A2 menos o A1 é a razão. Então, vamos lá. Eu vou montar um sisteminha, soma de 100 é igual a 100 e soma de 200 é igual a 300. Vamos lá, vamos usar a fórmula. Soma 100, vamos colocar aqui embaixo. Soma 100 é igual o A1 mais o A100 vezes 100 dividido por 2. Vou colocar só no finalzinho aqui, não tem problema não, tá? Então, a soma 100 é igual o A1 mais o A100. E quem é o A100? Ó, vou escrever o A100, tá? O A100 é o A1, tá? Mais 99 razões, tá? Então, é o A1 mais 99 razões vezes 50. Isso aqui parênteses, né? Vezes 50. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 100, ó. Ele deu 100. Essa soma é 100. Dividindo 50 por 50 dá 1. 100 por 50 dá 2. A1 mais A1 dá 2A1. Mais 99 razões. Isso é igual a 2. Guardamos isso. Agora vamos para outra. A soma 200... ou dos 200 primeiros, é o A1 mais o A200 vezes 200 dividido por 2, e isso é igual a 300, tá? Isso aqui vai dar. Corta esse 2 com esse 200, vai dar 100, tá? O A200 a gente chama de A1 de novo, mais 199R, tá? A1 mais 199R. Então, a gente vai ter aqui dentro do parênteses A1 mais A1 mais 199R vezes 100, que é igual a 300. Ora, vamos dividir por 100 aqui, vai dar 1. Vamos dividir por 100 aqui, vai dar 3. Então, nós temos 2A1 mais 199R. Isso é igual a 3. Bom, vamos arrumar nosso sisteminha. Nosso sisteminha agora passa a ser 2A1 mais 99R é igual a 2. E 2A1 mais 199R é igual a 3. Pessoal, agora vamos pegar
a primeira e tirar da segunda. Vamos pegar assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer menos. 2A1 menos 2A1 dá 0. 199R menos 99R dá 100R. Isso é igual. 3 menos 2 dá 1. Olha o que a gente vai achar aqui. A razão, ó. E eu falei lá em cima que se a gente achasse a razão... Deixa eu voltar lá um pouquinho. Aqui, ó. Se a gente achar a razão, a gente mata o problema, né? Porque o A2 menos o A1 é a razão. Então, lá. Passando para o outro lado, a razão é 1 sobre 100. E isso aqui é 1 sobre 10 ao quadrado. E aí pode voltar, né? Vai ficar 10 a menos 2. Isso é o A2 menos o A1. E aí é 10 a menos 2. 10 a menos 2 está na letra C, tá? Vamos para uma outra questão, também da apostila, tá? Essa questão aqui, a 9, ela é do ITA. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Considere a PA A1, A2 até a 50. Então, a gente tem uma PA que vai de A1 até a 50. De razão D. Então, a razão é D. Tá? Ele não quis chamar a razão R, mas a gente chama D e R e pensa na razão R, tá? E o somatório, aí ele dá um somatório aqui, né? Ele dá o somatório com N começando em 1 até 10 dos AN. E esse somatório, o resultado dele dá 10 mais 25 razões. D é a razão. Como é que a gente faz esse somatório aqui? Vamos lá. No lugar de N vai entrar 1, depois 2, depois 3, até 10. Então vai ficar assim, ó. A1 mais A2 mais A3 mais A10 é igual a 10 mais 25D. Esse é o somatório que ele deu ali pra gente, tá? Agora, pessoal, vamos dar uma arrumadinha nisso aqui. Antes da gente passar para o segundo somatório. Tem outro somatório lá. Observe que o A2 eu posso escrever ele como A1, o A3 como A1, o A10 como A1. Então, vou jogar todo mundo para 1. Então, vai ficar assim, A1 mais A2 é A1 mais a razão D. Ele está chamando a razão de D. Vamos usar D. Mais o A2 é A1. Esse aqui é o A2, perdão. Esse aqui é o A2. Agora, o A3 é um A1 mais 2D. Esse é o A3. O A4 é o A1 mais 3D. E assim sucessivamente, a gente vai construindo essas somas até chegar no A10. O A10 é A1 mais 9 razões, que é 9D. Tudo isso é igual a 10 mais 25D. Agora a gente tem A1, A1, A1. O A1, esse aqui é o A4, isso aqui é o A10. Agora, veja bem, nós temos A1, A1, A1 em todos. Como são 10, nós temos 10 vezes o A1. Agora, a razão, ela é aqui uma razão, duas razões, três razões, até 9 razões. Vamos colocar a razão em evidência e vamos colocar uma razão, duas, e dividir, né? 2, 3 e até chegar na nona lá. Isso é igual a 10 mais 25D. Bom, aqui a gente tem 10 a 1, vamos arrumar. E aqui a gente tem uma soma fácil de calcular, porque é a soma dos números naturais de 1 a 9. Nós podemos somar na mão, porque não é complicado, 1 mais 9 dá 10, 2 mais 8 dá 10, podemos fazer esse joguinho, ou podemos usar PA. A PA aqui vai ser, vou somar de 1 até 9, né? Dá para fazer de cabeça, mas vamos lá. Vou pegar 1, vou somar o último, vou multiplicar pela quantidade de 9 e vou dividir por 2. Estou usando, então, a soma de termos de uma PA. Não precisa, nesse caso aqui, mas só para mostrar para vocês que dá certo. Então, aqui a gente vai ter 10 a 1, mais 10 por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45D. Isso é igual a 10 mais 25D. Dá para diminuir esse 25 do outro lado. Então, a gente vai ter 10 a 1
45 menos 25 dá 20D. É igual a 10. Vamos dividir tudo por 10, porque dá para dividir. E a gente vai ter A1 mais 2D é igual a 1. Aí a gente conseguiu uma primeira equação aqui. A1 razão D igual a 1. Ele pede, nesse problema, vamos lá, ele te dá uma outra soma e pede a razão menos o A1, tá? A razão menos o primeiro termo. Né? Vamos lá. Ele dá uma segunda soma aqui. Somatório de 1 até 50 dos AN é igual a 4.550. Então, vamos lá. Vamos construir a ideia lá embaixo. Somatório do N igual a 1 até a 50 dos AN é igual a 4.550, tá? Só vou voltar lá para que vocês percebam o que é isso, né? AN, ó. Olha lá, AN, ó. AN de 1 a 50. Vamos voltar lá. Aí aqui a gente tem assim, né? Nessa aqui. A gente vai ter A1 mais A2 mais A3 mais A49 mais A50, que é o último, é igual a 4.550. Da mesma maneira, vamos jogar todo mundo, transformar todo mundo para A1. Então, A1 já está aqui. A2 vira 1 mais a razão D, tá, pessoal? Eu estou usando a razão que ele passou para a gente podia usar R, mas ele está falando em D, vamos usar D. Mais A1 mais 2D, esse aqui é o A3, mais um monte aqui no meio, mais A1 mais 49, 48D, esse aqui é o A49, mais A1 mais 49D, esse é o A50, e tudo isso é igual a 4.550, tá? Aí, só levantar aqui um pouquinho. Aí aqui, ó, vou puxar para cá um pouquinho, a gente vai ter A1 50 vezes, então a gente vai ter 50 A1, mais o D entrando em evidência, e nós vamos somar D dividido por D vai dar 1, 2D dividido por D vai dar 2, 3D, que seria o próximo, por D vai dar 3, mais um monte, mais 48 dividido por D vai dar 48, mais 49, e isso é igual a 4.550. Aí a gente tem 50A1 mais D, que multiplica 1 mais 49, é outra PA simples, vezes 49 termos, dividido por 2, é igual a 4.550. 50A1, 1 mais 49, 50. Vamos dividir por 50. Esse cara vai dar 1, esse cara vai dar 1. E esse cara dividido por 50 vai dar 455, vai dar 9. 9 vezes 50 dá 450. Sobra 5, 50, 91. Tá? Então vai ficar assim. A1 mais 49D sobre 2 é igual a 91. É igual a 91. Bom, vamos pegar esse cara aqui, ó, e vamos puxar ele para cá. Deixa só para a gente enxergar aqui, ó. Então a gente tem 2 vezes A1, passando 2 multiplicando, 2 vezes A1 mais 49D é igual a 182. E a gente tem que A1 mais 2D é igual a 1. Tá? Agora, vou montar um sisteminha aqui, ó. O A1, ele pode entrar aqui, ó. Né? Pode substituir ali. O A1, ele vai ser 1 menos 2D, tá? O A1 vai ser 1 menos 2D.
E aí, substituindo lá, vai ficar 2 vezes 1 menos 2D mais 49D é igual a 182. 2 menos 4D mais 49D é igual a 182. 49 menos 4 vai dar 45D, é igual a 182 menos 2, 180. D é 180 dividido por 45, vai dar 4, tá, pessoal? D é igual a 4. Agora, quem é o A1? Ora, o A1 a gente pode substituir na segunda, que é bem pequenininha. Aqui o A1 aqui já. O A1, ele é 1 menos 2D. O A1 é igual a 1 menos 2D. Joga aqui, ó. Então, o A1 é igual a 1 menos 2 vezes 4, dá 8. 8 negativo mais 1, o A1 é menos 7. Então, o D é 4 e o A1 é menos 7. Ele pede aqui, ó, D menos A1. D é 4 menos 7. 4 mais 7. O resultado é 11. Tá, pessoal? Então, a letra é a letra D, tá bom? É isso. Deu um pouquinho de trabalho, tá? Depois você dá uma olhadinha de novo no vídeo, acompanha a ideia, tá? Eu vou fazer uma última aqui, ó, que tem umas ideias bem legais para vocês guardarem, que também está na apostila, a questão 9. Aí fala assim, ó, aliás, a questão 5. Analise as proposições sobre progressões. Primeira. Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é, a soma dos n primeiros termos é 3n ao quadrado, e esse n, ele é um número natural, tá? Então, o enésimo termo, ele é escrito assim, então, tá? Isso implica, então, o enésimo termo é 6n menos 3. Vamos ver se é verdade. Pessoal, duas maneiras para vocês resolverem isso, tá? Tem uma que você vai encontrar o A1 e o A2, tá? E tem uma outra que vocês vão achar o AN direto. O AN direto. Eu vou apresentar as duas para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos chamar de solução 1 aqui, ó. Solução 1. Então, olha só. Se você fizer a soma... Se você colocar 1 ali, tu está fazendo só o primeiro. Se você fizer a soma dos dois termos, serão dos dois primeiros. Tá? Então, se você fizer a soma do 1, você vai achar já o A1. Se você fizer a soma de 2, você vai achar o A1 mais o A2. Mas como tu já tem o A1, tu acha o A2, por substituição. Então, vamos lá. Quem é a soma de 1 usando a lei? Bom, a soma de 1 usando a lei no lugar do n é 1. Então, lá em cima vai dar 3 vezes 1 ao quadrado. Então, a gente sabe que somar 1 é descobrir 3. Então, esse é o A1. Automaticamente, você acabou de descobrir o A1. Quem é o A2? Aí, o A2 não sai direto. A gente vai calcular a soma 2. No lugar de n, a gente vai colocar 2. Então, aqui vai dar 2 ao quadrado, vai dar 12. Então, você sabe que o A1 mais o A2 é 12. Porém, você já tem o A1. O A1 é 3. Aí, você coloca 3 mais A2. Levantar aqui. 3 mais A2 é igual a 12. E você acha o A2, que é 9. Bom, agora você tem o A2 e o A1. Então, pessoal, você tem o A2, o A1 e o A2. Se você tem o A1 e o A2, então você tem o 3 e tem o 9. Então, você tem a razão. Como é uma PA, a razão é 9 menos 3. A razão é 6. Ora, quem é o AN? O AN é igual ao A1, que a gente tem, mais n menos 1, vezes a razão que a gente tem. Então, quem é o AN? Que é o que ele quer.
O AN é o A1, que é 3, mais N menos 1 vezes a razão. A razão é 6. Fazendo os cálculos aqui, a gente vai ter AN é igual a 3 mais 6N menos 6. AN é igual a 6N menos 3. E aí, realmente bate com o que ele tinha dado para a gente. Ó. AN é igual a 6N menos 3. Então, essa primeira aqui, ó, ela é uma verdade. Tá? Ela é uma verdade. Uma outra maneira de solucionar isso aqui, que eu acho bem legal, é essa daqui. Ó. Quem é o AN? Pessoal, o AN, quando ele dá a soma dos N primeiros termos, é o SN menos o SN menos 1. Tá? Então, sempre que você quiser um determinado termo, quando ele te dá a soma dos N primeiros termos, você faz sempre o SN menos o SN menos 1. Exemplo. Vamos imaginar que você queira calcular o A5. Aí você faz a soma dos 5 primeiros e tira a soma dos 4 primeiros. Aí você vai ver que vai dar o A5. Ó. Eu vou deixar o A5 aqui e vou fazer esse cálculo aqui. Ó. Quem é a soma dos 5 primeiros? É o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5. Agora a gente vai tirar a soma dos 4. É o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4. Se você fizer os cálculos aqui, ó, esse aqui vai ficar negativo, A1 vai cortar com esse aqui. O A2 vai ficar negativo, vai cortar com esse aqui. O A3 vai ficar negativo, vai cortar com esse aqui. E o A4 vai trocar o sinal, vai cortar com esse aqui. Vai sobrar só o A5, que é igual ao A5. Ó. Então, se você quer um determinado termo, faz a soma N e tira a soma N menos 1. Aí você fala, tá, e como é que eu vou fazer isso? Assim. Você sabe que a soma N... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele deu a lei SN é igual a 3N ao quadrado, tá? Essa é a soma N. A soma N menos 1 é você colocar no lugar do N, N menos 1 ao quadrado. Tá? Aí, se você subtrair um do outro, você vai ter o AN. Vamos ver. O AN é igual a soma N menos a soma N menos 1. Tá? O AN, então, é igual a 3N ao quadrado menos 3 vezes N ao quadrado menos 2N mais 1. AN, que é o que a gente quer, é 3N ao quadrado menos 3N ao quadrado mais 3 vezes 2, 6N, menos vezes mais menos, 3 vezes 1, 3. Corta esse com esse. E o AN é igual a 6N menos 3, conforme a gente tinha achado aqui. Essa segunda ideia ela é muito legal quando você quer achar um valor numérico. Ele quer o A18, por exemplo. Aí tu faz o A18, a soma 18 menos a soma 17. E você vai chegar no A18, tá? É bem interessante. A primeira, ela é interessante, mas ela é mais demorada. Mesmo que vocês, porventura, possam ter achado essa mais difícil ou mais complicada, ela é melhor. A segunda é melhor do que a primeira, tá? Mas fica aí as duas ideias. Então, vamos para 2. A 2 é verdadeira ou é falsa? Vamos ver. Sabendo que a sequência ABC é uma PA, então 3 termos, uma PA. Guarda bem isso, tá? E que os valores A, B e C representam as medidas dos ângulos internos de um triângulo, aí ele diz que A é igual a 2C, tá? Então, o cosseno do B, que é um ângulo do triângulo, é quanto? Primeiro, então, a gente tem que descobrir o cosseno de B. Vamos lá. Pessoal, ele disse na 2... Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ele disse na 2 que A, B e C são ângulos de um triângulo, né? Vamos fazer um esboço de um triângulo aqui, ó. Só para passar a ideia para vocês rapidinho. Aqui, ó. Aqui a gente tem um esboço de um triângulo e aqui eu vou colocar A, aqui B e aqui C. Mas como esses números estão em PA, a gente pode somar os 3. Se eu somar esses 3 números, A mais B mais C, eu estou somando os ângulos internos de um triângulo, né? Mas em PA, a gente sabe que se a gente somar 3 e dividir por 3, a gente descobre o do meio. Então, se a gente somar 3 e dividir por 3, a gente descobre o do meio. Ora, mas essa soma aqui, a gente sabe que é 180 graus. E 180 por 3 é o B.
Então, o B vale 60 graus. E a gente não precisou nem daquela relação lá que ele deu A igual a 2C, tá? A gente não precisou nem da relação lá A igual a 2C. Se você quiser usar A igual a 2C, tu pode usar. Mas não é o necessário aqui, tá? Não vai ser necessário. Tu vai achar 60, e se quiser o A e o C, você usa e acha um ou outro. Mas ele não quer os outros dois, ele quer B. Pessoal, qual é o cosseno de B? Se ele quisesse os outros dois, a gente iria encontrar. A gente não quer. Ele quer B. Ora, o cosseno de B, vamos calcular aqui, porque a gente tem pouco espaço. O cosseno de B é o cosseno de 60. Ora, a gente sabe que o cosseno de 60, ele é de tabela, então é fácil de calcular. Ele é 1 sobre 2, né? Cosseno de 60. Então, se o cosseno de 60 é 1 sobre 2, e aqui está falando que é raiz de 3 sobre 2, a 2 ela é falsa. Vamos analisar a 3. Uma PA de razão tal é crescente. Ora, a gente viu isso lá no início da PA. A PA crescente é quando a razão é positiva. Se a razão é positiva, a PA está crescendo. Então, ele está falando que a PA é crescente, então R, isso aqui, é maior do que zero. Então, menos x ao quadrado mais 1 é maior do que zero, tá? Vamos lá embaixo. Aí depois ele quer saber, ela vai ser crescente se isso aqui for uma verdade. Se o módulo de x é menor do que 1. Vamos ver primeiro o resultado dessa inequação aqui, que é uma inequação segundo grau. Pessoal, então vamos lá. 3. Na 3, o R tem que ser maior do que zero. O R é menos x ao quadrado mais 1. Isso tem que ser maior do que zero. É uma inequação segundo grau. O dominante está negativo. Trocamos o sinal de todo mundo. X ao quadrado menos x é menor do que zero. Achamos as raízes, porque é assim que se faz. Então, a gente vai igualar a zero. X ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, a gente descobre que x é igual a mais ou menos 1. Porque o 1 vai passar para lá, vai tirar a raiz e tal. Aí, a gente vai colocar isso numa reta. Aí, na reta, a gente vai colocar lá menos 1 e 1. Esse intervalo à direita, a gente sabe que ele vai ser positivo. Porque o dominante é positivo, a gente fez questão disso. Aqui é negativo e aqui é positivo, porque as raízes são simples. A gente quer o que está na última inequação, menor do que zero. Menor do que zero são os negativos. A gente tem um negativo aqui no meio, tá? E não queremos a raiz. Então, não tem igual, a raiz não entra. Então, a gente vai deixar o espaçozinho aqui aberto. Deixar aqui assim, né? Assim. Então, a gente percebe que o x que soluciona esse problema, o x aqui, é um x entre menos 1 e 1. Aí ele falou que aquela ideia só seria uma verdade, vamos voltar lá, se o módulo de x fosse menor do que 1. O que é o módulo de x menor do que 1? Pessoal, vamos lá. Vamos relembrar. O módulo de x, tá? Puxando para cá. O módulo de x, quando é menor do que 1, a gente sabe que tem que resolver assim. X é menor do que 1 e maior que menos 1. Observe, então, que essa solução aqui, aliás, módulo de x menor do que 1, é idêntica à solução que nós encontramos. É idêntica à solução que nós encontramos. Então, a terceira, ela é uma verdade, tá? A terceira é uma verdade. Bom, era para analisar uma por uma, né? Nós analisamos, então tem duas verdadeiras e uma falsa, tá bom? A gente retorna numa próxima aula, já vendo PG, tá? Progressão geométrica. Então, a gente define, e já define o termo geral, e passa ali para alguns exercícios, e começa, então, nosso trabalho aí da progressão geométrica. Até mais.